O protagonismo feminino muitas vezes é abordado no cinema a partir de personagens fortes. Essa força, entretanto, é representada dentro de um contexto masculinizado. Mas afinal, o que difere uma personagem forte feminina de uma figura masculina também centrada nesse jogo de forças? Então, nesse vídeo, decidi discutir um pouco sobre algumas características que aparecem nas mulheres fortes no cinema. Uma das características mais visíveis é o corpo. É difícil não notar o seu físico forte. Quando lembramos que as mulheres são naturalmente colocadas em um lugar de fragilidade, o corpo robusto se destaca, já que dá maior ênfase em uma possível força física. Outra característica comum dessas personagens é que elas podem ter sofrido algum trauma que afetou seu psicológico. Por conta de tudo o que sofreu, elas acabam endurecendo e tornando mais seletivas em quem confiar. E isso influencia diretamente como ela vive e vê o mundo. São as típicas garotas duronas dos filmes de ação. Elas também podem precisar ter uma postura fria e racional. E isso é uma forma de tentar se encaixar no mundo profissional de maioria masculina. Normalmente, essas personagens estão dentro de uma categoria bem particular, que é a mulher forte na sua profissão. Elas levam seu trabalho em primeiro lugar, e isso acaba sendo mais desgastante para elas, já que precisam provar a sua força a maior parte do tempo. Outras talvez tenham a sua força vinculada a um objetivo, sendo esse objetivo significativo o bastante para que se arrisque a fazer qualquer coisa para chegar e alcançar aquilo que precisa. Remember me. Às vezes, a personagem feminina forte aparece não como protagonista, mas como uma acompanhante do protagonista homem em sua trajetória. Elas são naturalmente independentes, habilidosas, corajosas e inspiradoras, e dentro da história podem chegar até salvar o mocinho. Pode-se perceber que os dilemas são neutros, são próximos dos personagens homens. Isso desconfigura a sua essência diante dos dilemas e características femininas. Talvez isso aconteça por ser uma forma mais fácil dos realizadores homens construírem e desenvolverem essas mulheres. Ou então seja um artifício para tornar acessível ao público masculino a ideia de que essas mulheres são fortes. Sem contar que em muitos filmes, seus corpos são bastante sexualizados, o que afirma mais ainda o apelo para esse público. Mas dentro de um contexto de violência, luta, aventura ou vingança, ainda há personagens que carregam os valores e a energia do feminino. São elas mais empáticas, caridosas e esperançosas, pois agregam uma característica sensível que as permite demonstrar a sua emoção. Por possuírem essas características, elas são consideradas mais femininas aos olhos do público. Existem também aquelas personagens que encarnam uma força divina e pura, se tornando irrealistas. Para isso, existe um termo chamado Mary Sue. Mary Sue é um nome genérico para aquelas personagens com habilidades irreais. Elas são um tipo de autorreferência do seu criador, daquilo que ele desejava ser. Normalmente são figuras que vêm do nada, podem ser órfãs ou até mesmo pessoas que perderam a memória e acabam simplesmente descobrindo ter habilidades incríveis. Por elas serem tão grandiosas, muitos espectadores simplesmente não conseguem se relacionar com esses seres, já que eles não possuem grandes falhas ou fraquezas. O mais interessante para o público é perceber o desenvolvimento da personagem e de como ela encara os desafios e supera os seus medos. Por isso, aqueles personagens falhos ou até mesmo os anti-heróis são muito prestigiados, porque eles possuem problemas reais. Em alguns casos, o estereótipo da mulher forte não parece ser adequado para retratar uma personagem feminina.
Quando pensamos em características das mulheres fortes no cinema, não devemos focar se ela pode ou não vencer grandes batalhas ou matar os seus inimigos, mas sim naquilo que a torna forte como mulher. Podemos ter muitos exemplos diferentes para entender como essas figuras são, cada um com as suas características. Algumas podem simplesmente possuir uma força inspiradora de uma mulher real. Outras podem ser fortes apenas por conseguir superar um trauma. Mas não se engane, elas são tão resistentes quanto qualquer herói homem, mesmo que os seus poderes passem desapercebidos por causa da sua feminilidade. O mais importante é a busca dessas mulheres para alcançar a sua natureza feminina diante de uma sociedade que faz prevalecer a energia masculina. Elas precisam tentar se valorizar como uma mulher que possui a sua própria força e parar de tentar curar as feridas que o feminino carrega ao longo do tempo. A verdadeira reflexão não vem de como as mulheres fortes são ou parecem ser, mas de como o mundo vai lidar com essa força tão particular.